No vídeo de hoje, Abelão. Ei, Abelão. Like do vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Olha, continuam hoje os descontos da Cyber Monday na Golcase, a ressaca da Black Friday. Então tem garrafa fresh a partir de R$ 129,90, a garrafa do seu time do coração. Tem as capinhas de celular, as promoções continuam, você compra duas, paga uma capinha de celular, então você pode comprar uma para você, uma para dar de presente. Garrafa Urban a partir de R$ 69,90, tá tudo no site da Golcase. Aproveita, ressaca da Black nessa semana, link na descrição e no comentário fixado. E usando o meu cupom GOLJORGE, você tem um desconto extra na hora de fechar a compra. A Golcase é parceira do canal do Jorge Igor e tem uma linha oficial de produtos. É a linha do seu clube do coração. Você está ajudando o seu clube ao mesmo tempo em que está comprando um baita presente para você ou para quem você ama. Beleza? Muito bem, de volta ao Brasil. Eu queria ter gravado esse vídeo ontem, mas ontem eu voltei. Vou trabalhar aqui com os horários de Brasília, tá? Eu saí de Lima às 2h30 da manhã e cheguei aqui às 7h30. Ao chegar em Guarulhos às 7h30, eu já imaginei o perrengue que seria, porque eu moro na Zona Sul de São Paulo, sair de Guarulhos para a Zona Sul. Pois bem, eu levei 2 horas. 2 horas. Então, esse horário é um horário muito complicado e eu não tenho. Deus não me deu o dom. Deus me deu o dom, por exemplo, de narrar futebol. Mas ele não me deu o dom de dormir no avião. Eu não consigo pegar no sono, eu não consigo. Ah, mas o voo de madrugada é tranquilo, fechou o olho, vai. Eu não consigo. Então eu passo o voo todo acordado, né? Passei a madrugada em claro. Cheguei em casa, meu amigo, mais 2 horas de Uber no lombo. Desabei na cama e falei, esquece. E ontem, pra você ter uma ideia, eu nem treinei. Olha isso, já começa a dar uma pinicada no corpo. Você não treinou, o corpo já tá sentindo falta, já dá uma abstinência. Porque ontem realmente era aquele dia de você tirar o avião das costas e recuperar. Mas maravilhoso, né? Uma cobertura incrível que a gente fez, a primeira final da GETV, a primeira final de Libertadores, tomara a primeira de muitas, né? Nós temos ainda, né, por contrato, mais uma Libertadores garantida, que é a próxima, daí para frente. Aí precisamos ver, né, como é que vai ser essa negociação, que parece que está rolando nesse momento, mas eu não tenho detalhes disso. Mas estou muito feliz, muito satisfeito com o que a gente fez lá, com o nosso trabalho. Quero agradecer a você que acompanhou essa cobertura com a gente. Te agradecer pela paciência, porque sábado, dia da final, não teve vídeo e não podia ser diferente, né? Nas horas que antecediam a final, tinha muita coisa para anotar, estudar, finalizar, preparar. Por mais que eu quisesse muito falar da vitória do Santos na sexta-feira à noite, que eu assisti, eu estava no hotel assistindo, eu fiz tudo, eu me antecipei, né, me descolei do restante da galera, falei, não, gente, hoje eu vou ficar no quarto porque eu preciso descansar para amanhã, tem que ver o jogo do Santos. Queria também ter feito o vídeo ontem, mas teve toda essa intercorrência da viagem, mas quero te agradecer por essa paciência aí nesse período em que o canal sofre um pouquinho nesse tipo de cobertura. A periodicidade dos vídeos acaba sofrendo um pouquinho. E não é só o canal que sofre, né? Um bastidor aqui, antes de falar do Abel, nesse tipo de cobertura, você fica muito tempo, dependendo dos dias, né? Pode ser muito tempo longe da família e nessa cobertura de 25, eu perdi, por exemplo, 3 apresentações de fim de ano da Caroline, da minha filha. 3. 3. Sabe a Lady Murphy, né? Então, tudo foi marcado para a semana que eu tinha que viajar para Lima. Quinta, sexta e domingo. E o dia que eu viajei foi quinta-feira. Impressionante, eu perdi as 3, apresentação de jazz, apresentação de ginástica, de atividades que a Caroline faz. E faz parte, é o caminho que a gente escolheu. Então você que está querendo entrar nessa profissão, 2 coisas são muito importantes. A primeira, você saber que vai perder datas importantes. Vai perder aniversários, vai perder apresentações de fim de ano, vai perder festas juninas, dias dos pais na escola. Vai, infelizmente vai acontecer, é um reflexo. E você precisa estar pronto para isso. Vai perder fim de semana, vai perder sábado, vai perder domingo, vai perder os churras com a galera, vai, porque você vai estar de plantão, vai. Então, entenda bem isso antes de entrar na profissão. Eu vi muita gente começar no jornalismo, vi muito menino começar e não aguentar o rojão um mês.
Pô, domingo, praia, Rio de Janeiro, na época que eu morava no Rio. Porra, plantão, minha praia, vou pra praia. E largou. E tudo bem, é legítimo. Mas tenha consciência disso. E a segunda coisa, é muito importante você ter pessoas ao teu redor que te deem suporte e que entendam o seu trabalho. Que sempre foi o caso da Paola aqui. Eu nunca tive com a Paola qualquer tipo de problema, qualquer tipo de reclamação. Pô, tá assistindo o jogo? Pô, vai ter que trabalhar domingo? Pô, vai perder a apresentação? Nunca. Nunca em 22 anos. Porque quando a gente começou a namorar, eu já fazia rádio, né? Os tais rádios de bairro. E ela já sabia. E dia de domingo, às vezes, eu chegava na casa dela 7, 8 da noite, depois de passar a tarde toda narrando futebol. Era o pedacinho que tinha para se ver. Sem ganhar nada, sem ganhar um centavo. Mas ela sabia que aquilo era o meu sonho e tal. Então, você ter pessoas que entendam isso, né? Então, que é o caso da Paola, que deixa tudo muito mais fácil. Ela foi lá, gravou as apresentações, mandou tudo para mim, gravou com o celular na horizontal. Eu sempre peço para ela, Paola, eu sei que você gosta de gravar com o celular em pé para postar no Stories e tal, mas grava ele também deitado, porque eu gosto de ver na tela cheia. Aí eu jogo para a caixinha, para Apple TV, jogo na tela cheia, aí fico lá, pai babão, assistindo. Faz favor para mim e coitada, ela vai lá, filma do jeitinho dela primeiro, depois filma do meu. É isso aí, é a vida, né? A gente ganha, a gente perde, mas eu conversei com a Caroline antes de viajar. Falei, filha, queria muito estar nas suas apresentações, mas entenda que eu preciso ir porque eu estou garantindo uma vida melhor para vocês, né? Para você, para a mamãe, para nós todos, né? Para nossa família, né? Então é isso aí. Tô realizado profissionalmente, mas queria tanto ter visto essas apresentações em loco. Ela estava linda na apresentação de domingo, mas é isso aí. Não perderei outras, né? Com certeza terei outras chances. Mas já disseram que a final da Libertadores ano que vem é dia 28. Pode ser? Eu tinha lido isso ontem. 28 de novembro de 2026. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu estou até com o calendário de 26 aqui. Aqui é novembro de 26. 28, é um sábado. 28 de novembro. Então, tomara que não marque tudo para esse fim de semana também. Essas apresentações aí do colégio, pelo amor de Deus. Vamos falar do Abelão. Chega de jogar a conversa fora aqui, que já estamos há 7 minutos batendo papo. Mas eu acho que esse vídeo não vai ser longo, não. Primeiro, antes de falar da história da camisa rosa, da homofobia, etc., foi muito infeliz, eu queria falar do meu espanto quando eu recebi a notícia. Eu vi essa notícia no sábado, pouquinho depois que acabou o jogo, lá na cabine ainda, lá em Lima. A gente estava naquela de transmitir a premiação, aí passa para o campo, volta, aí numa dessas brechas assim, eu peguei o celular e vi no Instagram do GE. Sabe quando você está fazendo um monte de coisa, você está no meio do trabalho, né? Estava ali no meio da transmissão, ouvindo o Rio, na verdade a nossa coordenação estava em São Paulo, ouvindo a coordenação de São Paulo, ouvindo o pessoal do campo, chamando, Luana e Formiga do meu lado e tal. Você não está muito processando, prestando atenção nas coisas. Você pega o celular ali, rapidinho, vê se tem alguma mensagem, algum WhatsApp, fala com a Paola e tal, tudo bem, pô, foi legal, tudo, mandei parabéns para ela e tudo, pelo título, ela que é rubro-negra. Aí, Abel. Sabe quando você pensa assim, pô, será que isso é um meme? Será que os caras estão pegando notícia lá de trás da última passagem do Abel para dar a entender que é agora, para misturar os contextos e tal? Deve ser, né? E não era, rapaz. E por que esse espanto? Por que essa sensação de que era um meme? Porque o Abel anunciou em 2022 a aposentadoria. O Abel Braga disse o seguinte, olha, ele trabalhou em 2020, o último clube dele foi 2022, quando ele se demitiu do Fluminense, o último clube como técnico, tá? Como técnico. Meses depois, ele anunciou que não trabalharia mais como treinador. Ele queria continuar no futebol, mas não trabalharia mais como treinador. De fato, ele foi coordenador técnico do Vasco em 2023. Então, ele sai do Fluminense em 22, não vou treinar mais ninguém, mas quero continuar no futebol. Aí em 2023 ele vira coordenador do Vasco, sai de São Januário no final de 2023 e não trabalhou mais em nenhum outro clube, desde o final de 2023. Então estamos no final de 2025 e o Inter está contratando um técnico que se aposentou 3 anos antes. Em 2022 ele falou, parei, não treino mais. Então isso causa um espanto.
não tenha dúvida. Numa situação desesperadora que o Internacional vive, faltando 2 jogos, com o risco real de rebaixamento, estando dentro da zona de rebaixamento hoje, o Inter vai lá e pega um treinador aposentado. Não é um termo pejorativo. É o fato, é a realidade dos fatos. O Abel estava aposentado e o Inter foi lá e convenceu o Abel. Então eu acho que é um risco elevadíssimo que o Inter corre, altíssimo. É um risco que geralmente se corre em situações de absoluto desespero. A situação do Inter é de desespero, porque o trabalho do Ramon Dias foi muito ruim mesmo, muito ruim. Aliás, eu acho que o futebol brasileiro, os dirigentes do futebol brasileiro, gente, esse ano teve clube apostando no Ramon Dias na reta final do Campeonato Brasileiro. Teve clube apostando no meio do ano no Renato Paiva, o Fortaleza fez isso. Assim, a galera precisa ser mais criteriosa na hora de buscar treinador, com todo respeito. Com todo respeito. A gente viu que foi o Ramon Dias no Corinthians, a gente viu principalmente o que foi o Renato Paiva do Botafogo e a história do pé sujo pro chinelo velho, do chinelo velho pro pé sujo. Pô, galera, não é possível. Não é possível que os dirigentes do futebol brasileiro vão olhar para treinadores que não vêm bem, com sérias dificuldades, com sérios problemas. Não, vai ser, deu errado lá, mas aqui vai dar certo. Por quê? Baseado em quê? Vai dar certo. Fé. Fé. Eu tenho um sonho. Pô, galera, desculpa, né? Então o Inter perdeu tempo com o Ramon Dias. Ninguém vai chegar agora para pegar, né, para 2 jogos. Ninguém vai. Então, né, a não ser que você pegue treinadores que estejam ou numa situação de aposentadoria como o Abel, ou numa situação total de perda de destaque, de relevância, como o Red Bull Bragantino pegou o Wagner Mancini faltando 8 jogos para acabar o campeonato. Wagner Mancini não está mais no topo dos treinadores, na primeira prateleira de Série A. Não está. Estava no Goiás, né, que acabou não subindo para a Série A. Aí beleza, vai te sobrar isso, com um risco muito alto, porque não são treinadores que estão em alta. Eu tenho muita dificuldade de saber se o Abel está atualizado, assim. As transformações do futebol, elas têm sido muito rápidas, muito velozes. Transformação tática, estudo, preparação. Cara, o Abel estava acompanhando tudo isso, o Abel estava acompanhando o Campeonato Brasileiro. O Abel vai enfrentar o São Paulo agora, amanhã. O Abel sabe, estudou, deu tempo, vinha vendo a temporada do São Paulo, sabe dos problemas do São Paulo, das principais virtudes, forças, características, falhas, defeitos, brechas a explorar. Difícil, né? Muito difícil. Então o Inter escolheu um caminho dificílimo, um caminho do desespero, e tem um risco aí de idolatria, né? Que é um risco que o Abel... eu acho que ele é baixo, porque se o Inter cai com o Abel, o torcedor não vai culpar o Abel, porque ele será o menor dos culpados de um eventual rebaixamento, porque ele acabou de chegar para 2 jogos. Todo respeito, a gente sabe de quem é a culpa. A culpa é do presidente Alexandre Barcelos, de uma gestão desastrosa, a culpa é de vários jogadores, a culpa é do Roger Machado, que passou lá, a culpa é do Ramon Dias, que passou lá. Todos eles vão ter o seu tijolinho no rebaixamento. O Abel, beleza, né? Culpar o Abel. Agora, ficaria uma mancha na trajetória do maior treinador da história do Esporte Clube Internacional. É a 8ª passagem, o Abel já tem 7 passagens anteriores pelo Beira-Rio. É o treinador com mais partidas oficiais na história do Inter, campeão da Libertadores e campeão do mundo em 2006. Seria muito triste para um cara que construiu essa história no Beira-Rio ter um rebaixamento com o Internacional. Mas às vezes é aquilo, né? É o coração, né? Camarada, o Inter te liga, você criou uma história linda lá, você virou um colorado, para sempre o Abel vai ser um colorado, né? Independentemente do time no Rio que ele torça, porque ele é carioca, nem sei qual é, não sei se ele é vascaíno, não sei, mas ele virou colorado, ele tem um pedaço colorado, não tem jeito, para sempre. Aí, pô, o dirigente liga, pô, nós estamos caindo, pelo amor de Deus, Abel, vem, salva nós, o coração do cara, né, mexe, pô, eu vou. Pô, mas eu posso me ferrar, eu posso ficar marcado por um rebaixamento, a torcida pode ficar chateada comigo, eu sou o maior treinador da história do clube, tá, mas eu vou. Eu vou lá ajudar. E parece que nem salário tem, né? O Abel falou, não me paga nada não, deixa que eu vou.
Deixa que eu vou de graça, eu vou para ajudar. Então, isso é bonito, né? É um cara com 73 anos de idade, é um cara que passou por várias coisas, perdeu o filho da maneira trágica que perdeu, né? É um cara que eu ouço as melhores coisas possíveis sobre ele, né? Pô, cara, gente boa, boa praça, parceiro, pá. Mas eu tenho muitas questões aí quanto a... Não é competência do Abel para o cargo, porque o Abel é um treinador vitorioso, mas para o momento do Abel como profissional de futebol. Se esse momento não já passou e se isso não é muito, muito complicado para o momento em que o Inter está. Enfim, eu queria, eu não queria estar na pele do torcedor colorado nesse momento, porque é um ano, nossa, é um ano terrível, terrível, tudo dando errado, tudo dando errado, uma gestão absolutamente incompetente, o caos político, time podendo ir para a Série B, dívida crescendo, se vai para a Série B, arrebenta com o clube financeiramente, arrebenta. Complicado. Muito complicado também o comentário do Abel, sim, é um comentário homofóbico do Abel, sobre a história da camisa rosa. Ele contou na coletiva de apresentação no domingo que ele virou pro D'Alessandro, que é o atual diretor esportivo do Inter, ele trabalhou com o D'Alessandro no passado, e falou, eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa não, que parece time de viado. Cara, independentemente se é pra descontrair, se não é, porra, é o tipo da fala que não cabe nem no bastidor, nem na conversa de vestiário, muito menos ao microfone. Mas eu acho que passa também pelo fato do Abel estar aposentado já há 3 anos, do Abel vir, né, vir no momento em que muitas coisas se transformaram e ele talvez não tenha acompanhado. Então, quando eu falo que o futebol se transformou muito no estudo, né, no desenvolvimento tático e tal, e fico na dúvida se o Abel está preparado para isso, o futebol também mudou muito no que diz respeito ao comportamento das pessoas envolvidas. O futebol mudou muito no que diz respeito à intolerância. Era comum jogadores homossexuais, por exemplo, serem massacrados na arquibancada, serem oprimidos em vestiário, não podendo, né, revelar publicamente suas paixões, seus relacionamentos, com medo de torcida organizada, com medo de julgamento da imprensa, com medo de piadinha. Isso passou. Essa era acabou. Essa coisa de, não, porque camisa rosa. Gente, qual é o problema com a cor rosa que a galera tem? Que parada frágil é essa aí? Quer dizer que se você usar rosa, você terá um decréscimo da sua masculinidade, da sua virilidade. Porra, cara, mas são coisas assim que... Eu tenho 40 anos, né? Eu, durante algum tempo na minha vida, encampava isso aí também. Eu não uso rosa. Negócio de rosa, coisa de fresco. Né? Tinha. Aí você cresce, você evolui, você vê que a sociedade mudou, os teus valores, né, são mais fortes do que o preconceito, do que, né, coisas que você ouvia e acabava repetindo. Você fala, não, pô, isso aqui tá errado. Aí você delimita uma linha. Então essa coisa do menino veste azul, menina veste rosa. Quer botar azul, rosa? Põe a cor que você quiser. Isso não vai definir nada. Aí o Abel vai lá. Porra, ai meu Deus do céu, é difícil, né? Que ano pro Colorado, né? Primeiro veio o Ramon Dias dizer, isso não é esporte de menina. Porra, aí tem que pedir desculpa. Aí vem o Abel e fala, tem que tirar essa porra dessa camisa rosa. Aí depois ele vai lá e pede desculpa. Aí o texto dele, meu Deus do céu, o texto dele pedir desculpa talvez tenha sido pior, cara. Ele fala assim, reconheço que não fiz uma boa colocação sobre a cor rosa, peço desculpas antes que isso se prolifere. Aí vem o top. Cores não define gênero. O que define é caráter. Porra. Um péssimo uso das palavras. Péssimo uso. Imagino que ele queira dizer que gênero não é importante. O importante é o caráter. O gênero não vai definir com qual profissional você vai trabalhar. O que vai definir é o caráter da pessoa, o que vai definir é a competência da pessoa. Só que ele diz de um jeito extremamente atrapalhado que dá a entender que o caráter é o fator definidor do gênero. Se você for uma pessoa de bom caráter, você será do gênero tal. Se você for uma pessoa de caráter duvidoso, você será uma pessoa de gênero Y.
Complicado, mas é o risco que se corre ao trazer um profissional que está desatualizado, me parece, em tudo, inclusive nisso, inclusive nas transformações que a sociedade viveu. Você, é o que eu sempre digo aqui, você que é preconceituoso, você que quer viver na tua bolha de intolerância, você vai viver na tua bolha, à margem. Você terá cada vez menos espaço, você terá cada vez menos convivência em sociedade, porque a sociedade não tolera mais, sabe, esse tipo de pensamento. Não tolera. Você vai ter muita dificuldade no mercado de trabalho, você vai ter muita, mas você quer viver na tua bolha, vive. Porque o mundo mudou. Você pode não gostar. Você, no fundo, pode ouvir o vídeo e falar, puta mimimi. Tá bom, é opinião sua. Eu não acho mimimi. Mas respeito. É a sua opinião. Lamento, na verdade, né? Eu lamento. É a tua opinião. Você pode não gostar, mas você não tem como mudar a realidade dos fatos. Esse é o tipo da declaração que não tem mais espaço, que vai receber críticas imediatas, instantâneas, mais do que críticas, repúdio imediato e instantâneo. E o cara que é treinador do Esporte Clube Internacional, o cara que é treinador do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o cara que é treinador do São Paulo Futebol Clube, o cara que é treinador do Fluminense Futebol Clube, do Cruzeiro Esporte Clube, do Bahia Esporte Clube, do Goiás Esporte Clube, do Coritiba Futebol Clube, de qualquer que seja a instituição, do Esporte Clube Corinthians Paulista, qualquer uma. O cara precisa entender que ele tem uma responsabilidade ao microfone. Ele precisa entender que ele comanda um clube plural. São clubes plurais, clubes que têm nos seus torcedores heterossexuais, homossexuais, brancos, pretos, pardos, asiáticos, descendentes de africanos, de asiáticos, de europeus, tem de tudo, Homens, mulheres, né? Gays, transexuais, todos fazem parte da comunidade, todos são colorados, por exemplo. Então você precisa abarcar a todos e precisa respeitar a todos. E precisa entender os rumos que a sociedade levou, gostando ou não. Ou você se adapta à vida em sociedade atual, aos preceitos dessa vida em sociedade atual, ou você vai ficar à margem e vai passar por esse tipo de constrangimento, apedrejamento virtual que o Abel Braga está passando, porque realmente é uma fala muito lamentável. Mas é isso aí. Sorte para o Inter, que o Abel aprenda, né? Ainda é tempo, tem 73 anos, ainda tem tempo bastante a viver, se Deus quiser. Ele aprenda, que ele mude seus conceitos, mude sua cabeça, né? E que consiga salvar o Inter. Consiga, é muito difícil, mas são 2 jogos aí que o Inter tenta um milagre. O torcedor do Inter só quer que o ano acabe, assim, o torcedor do Inter não aguenta mais. É muito desgaste. Chega, né? Chega de 2025, desse infernal 2025. Falta pouco, Colorado. Vamos ver se acaba bem no domingo. O que você pensa de tudo isso? Deixa a sua opinião nos comentários. Uma boa terça-feira para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.